Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente continua a nossa discussão sobre gênero, patriarcado e violência. Estamos aí no vídeo 3, estamos, portanto, no terceiro capítulo. Se você está lendo, se você está acompanhando a leitura, me conta aqui o que você está achando. O vídeo de hoje a gente fala sobre Para Além da Violência Urbana. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhe aí com engajamento no canal, isso sempre ajuda muito. Quando você curte o vídeo, quando você ativa as notificações, quando você se inscreve. Então, se há um conteúdo que te interessa, por favor, se inscreva, ative as notificações, curte o vídeo, que isso ajuda muito no engajamento. Hoje a gente fala, então, do capítulo 3, e é nesse capítulo que a Eleia de Safiotti vai caracterizar os diversos tipos de violência. Isso é muito importante, porque ela vai dizer que a partir do momento que a gente tem a compreensão de quais sejam as violências e quais sejam os tipos de violência, isso permite, principalmente para quem se interessa a fundo em relação a esse tema, não confundir os termos aí. Porque muitas vezes a gente pega um determinado tipo de violência, ou a gente pega uma relação que pareça muito óbvia. Tá, vamos pensar aí na violência homem-mulher. Então, se a gente tem uma violência aí que acontece dentro dessa lógica, a gente atribui necessariamente, imediatamente, como se aquilo fosse violência de gênero. E a Eleia de Safiotti vai dizer que quando a gente faz essas classificações aí de maneira muito apressada, de maneira muito imediata, a gente acaba confundindo os conceitos e tendo dificuldade aí para fazer esses mapeamentos, e que por mais que isso pareça muitas vezes um caso isolado, quando a gente vai tendo essa dificuldade de percepção, de identificação das formas de violência, isso vai fazer com que a gente também tenha uma compreensão errônea aí sobre os temas. No capítulo anterior, no Descoberta das Áreas das Perfumarias, ela já falou bastante sobre violência de gênero, e ela retoma aqui de modo muito breve para dizer que, por mais que ela diga que a violência de gênero ela vai acontecer não somente entre homens e mulheres, mas também entre mulheres e homens, ou da mulher contra o homem, a gente não pode esquecer nunca uma não neutralidade aí do conceito de gênero. Né? O gênero ele é um sistema aí de dominação, ele é um sistema de dominação exploração. Então, quando a gente tem aí, por mais que a gente possa ter outras manifestações menos lógicas dessa violência de gênero, a que a gente encontra mais frequentemente ainda é a violência que se sustenta aí nessa relação dominador e dominado, na relação homem e mulher. Mas é importante a gente analisar sempre caso a caso para não cair nessa tendência de julgar as coisas muito apressadamente, principalmente se a gente estiver pesquisando sobre o assunto, porque isso faz aí com que a gente divulgue dados de maneira equivocada muitas vezes. O outro conceito que ela vai definir é o conceito de violência doméstica. A violência doméstica é a violência que acontece no seio da família, não necessariamente em casa. Então, se a gente tem uma mulher que, por conta de uma briga com o marido, ela saia de casa e vai para a casa dos pais, por exemplo, e esse homem vá até a casa desses pais para agredir essa mulher, a gente tem uma violência acontecendo aí, uma violência doméstica acontecendo, justamente porque essa violência doméstica, ela expressa uma violência que acontece aí no interior da família, no interior desse grupo social, no interior dessa instituição, mesmo que seja no trabalho dessa mulher, se esse homem vai no trabalho dessa mulher, mesmo que seja num lugar que não seja necessariamente na casa deles, a gente tem uma violência doméstica acontecendo, porque essa violência acontece no seio da família. A gente também pode incluir dentro da violência doméstica, violência com os filhos. Se a gente pensa numa sociedade patriarcal como a nossa, a gente pensa numa sociedade que tem aí a pedagogia da violência. A gente usa a violência para educar animais, para educar crianças, para educar mulheres. Então é como se esse sujeito aí, numa escala de poder, o sujeito que está aqui abaixo, ele precisasse desse sujeito que está vindo depois dele ali, que tem mais força e poder do que ele. Esse sujeito aqui, mais forte, ele precisa dizer para esse sujeito mais fraco, que quando ele faz uma coisa errada, quando ele faz uma coisa inadequada, ou uma coisa que eu desaprovo, eu preciso mostrar para esse sujeito, por meio da violência psicológica, por meio da violência física, eu preciso mostrar para esse sujeito que ele está errado. Então a gente vai ter aí diversas formas de violência doméstica, e a gente tem as mulheres aí como vítimas, e a gente tem aí posteriormente as crianças como sendo, sem dúvida, as principais vítimas de violência doméstica. Justamente porque as crianças elas vão ser vítimas de vários tipos de violência. Elas vão ser vítimas da violência da mãe, ela vai ser vítima da violência do pai, ela vai ser vítima quando ela assiste a violência que acontece aqui
entre os seus pais. Inclusive, a gente tem tanto essa pedagogia da violência que a gente tem aquela frase célebre aí que a gente escuta muitas vezes na família, que é quando a criança faz, de repente, uma arte muito grande, ou ela faz alguma coisa muito inapropriada, e aí essa mãe vai lá, briga, repreende ou agride essa criança, mas ela também fala, espera quando teu pai chegar. Quando ela fala espera que quando teu pai chegar, ou você vai ver quando teu pai chegar, ela está dizendo que algo muito maior espera por ela, que uma violência ainda maior espera por ela, e que para essa violência muito maior, para essa agressão muito maior, não pode ser ela, tem que ser esse sujeito aqui que tem mais poder dentro dessa estrutura familiar, dentro desse ciclo aí, dessa pedagogia da violência que se sustenta aí no seio da família. Se a gente pensa em estratégias para tentar combater essa lógica, para a gente tentar desconstruir essa lógica, o caminho mais interessante talvez seja, como a Safiotti vai apontar, pela consideração de direitos humanos. Esse termo aí tão banalizado, inclusive muitas vezes ridicularizado aqui no Brasil, mas é importante a gente se ater nos direitos humanos. Então, quando a gente usa da agressão para educar alguém, para repreender alguém, para mostrar para o outro o meu descontentamento, a gente tem uma pedagogia da violência aí que desconsidera os direitos humanos. Então, eu não preciso respeitar a integridade física, psicológica do outro, muitas vezes sexual, justamente porque eu preciso mostrar para esse sujeito que eu tenho mais poder do que ele nessa lógica, e como esse sujeito que tem mais poder, necessariamente eu sou o sujeito com mais experiência de vida, com mais conhecimento, com mais vivência, e que por isso eu tenho mais capacidade para educar esse sujeito que vem depois. E como que eu faço isso? Por meio da violência. É justamente por isso que a ruptura de relacionamentos abusivos, de relacionamentos violentos, eles sejam tão difíceis, justamente porque ele vai oscilar entre momentos bons e esses momentos ruins. Porque quando que esse sujeito agressor, na maior parte das vezes, quando que ele vai agredir? Quando essa vítima aqui mostrar um certo desejo, uma certa autonomia, uma vontade ou um discurso que não seja o esperado aqui por esse sujeito. Então, esse sujeito aqui, ele levanta o tom, vamos dizer assim. Agora, quando esse sujeito aqui está feliz com esse outro sujeito, as coisas vão ocorrer aí de forma mais harmoniosa. Então, para a mulher que esteja nesse ciclo, é muito difícil dela compreender. Tá, mas a pessoa que está comigo é uma boa pessoa ou não? É violenta ou não? Ela é um bom pai ou não é? Se às vezes ele trata meu filho muito, muito bem, às vezes ele é extremamente agressivo com meu filho, então é um bom pai ou não é? Ele é um bom marido ou não é? Ele é uma boa pessoa ou não é? Fica muito difícil para essa mulher mapear isso, justamente porque a gente tem a tendência, inclusive, a chamar pessoas violentas de monstros, né? Então, ele é um monstro, ele é muito ruim, ou ele é doente. Então, quando eu vou proferindo esses discursos, eu tiro a pessoalidade daquele sujeito. Eu faço com que aquele ser humano não seja uma pessoa e ele seja um monstro. Para essa mulher que convive dentro de casa com uma pessoa e não com um monstro, fica muito difícil para ela de saber, tá, mas espera lá, ele é bom ou é ruim? Ele é legal ou não é? Ele é uma boa pessoa ou ele não é uma boa pessoa? Ele é agressivo ou ele não é agressivo? Justamente porque esse sujeito ele tá sempre oscilando entre momentos de mais calmaria, de afeto, e momentos de agressão de vários níveis ali. Para algumas mulheres vai ser de uma agressão psicológica, de uma agressão mais sutil, para outras mulheres vai chegar aí no nível do espancamento, né? Mas ainda assim, tanto para essa quanto para essa, é muito difícil de saber e de se livrar, justamente porque esse sujeito ele vem daqui para cá, do momento do ódio para o momento do amor. Hoje a gente conta aí com as medidas protetivas, que as mulheres conseguem acesso aí muitas vezes muito facilmente. E isso vai fazendo com que surjam novas falácias aí. Então, muitas vezes, a mulher ela vai usar essa medida protetiva num determinado momento, então ela vai e aciona a medida protetiva contra o seu parceiro. Depois de alguns dias ela vai lá e retira a queixa, e isso faz com que esse homem fique livre novamente. A gente tem vários vetores aí para isso acontecer, sociais, econômicos. Então pensa só, a mulher no momento de raiva, ela vai e denuncia o marido, mas depois ela pensa, poxa, eu tenho 3 filhos para criar e eu tô desempregada. Ela vai retirar essa queixa. Ou ela pode denunciar esse homem no momento que ela esteja decidida, e aí quando ela vai contar para a família, ela vai contar para a mãe dela, por exemplo, a mãe dela fala, mas tem certeza? Ele é tão bom, ele é tão bonzinho, ele cuida de você, ele te sustenta. A mulher vai lá e retira essa queixa. Então a gente vai tendo vários vetores aí para essa oscilação, e isso vai fazendo com que novamente a gente culpabilize a vítima.
Então a gente vai ter muitas vezes as pessoas dizendo, tá vendo, ó, gosta de apanhar, gosta de estar nesse ciclo, gosta do que acontece com ela, não adianta querer ajudar. Muita gente vai dizer isso, inclusive, né? Quando tenta interferir no relacionamento em que há aí o abuso, quando essa mulher volta pro parceiro, a pessoa fala, tá vendo? Ó, a gente tenta ajudar e ainda sai por errado. Mas na verdade isso acontece porque a gente tem vários vetores, tem várias razões para essa mulher não sair desse ciclo do abuso muitas vezes. E a gente querer forçar ou querer que a mulher saia na marra ou saia porque a gente quer, só vai prejudicar ainda mais isso que infelizmente precisa acontecer no tempo dela. Não dá pra gente tomar uma decisão por outra pessoa. Essa discussão da violência doméstica dá muito pano pra manga, porque a gente tem várias facetas aí dessa violência. A gente tem, por exemplo, homens que sofrem violência doméstica. E às vezes esses homens reclamam, então pera lá, não tem uma lei que proteja o homem? A gente não tem uma lei que proteja o homem porque essa violência, ela acontece em menor incidência, mas principalmente é uma lei, é uma violência que ela acaba não sendo discutida, que ela acaba não sendo falada. Muitas vezes esse homem, quando ele vai denunciar uma violência de uma mulher agressiva, ele vai ser ridicularizado na própria delegacia. Então, pera lá, você tá apanhando da mulher, né? Ainda tá tendo coragem de contar. Então é como se esse homem fosse um grande frouxo, porque além dele sofrer violência, seja ela física ou psicológica, ele ainda é ridicularizado por isso. Então os homens acabam tendo muito menos espaço para falar dessas violências. Se já é difícil para a mulher falar das violências, para o homem também é difícil, né? Porque esse homem que sofre a violência, qualquer tipo de violência por parte da sua parceira, ele vai ser uma chacota para os amigos, ele vai ser uma chacota quando ele for na delegacia denunciar, e acaba que ele acaba ficando impune. E acaba que ele fica de mãos atadas em relação a isso, porque novamente a gente tem a culpabilização da vítima. Então, pera lá, eu apanho da minha mulher, todo mundo agora tá sabendo, então agora isso acaba sendo ainda mais cruel para esse homem, mesmo contra crianças. A gente tem muita dificuldade para mapear as violências contra os meninos, justamente porque os meninos acabam não falando das violências que acontecem com eles, ou falam menos do que as meninas. Porque se esse menino ele fala de uma violência sexual que ele tenha sofrido, isso acaba colocando esse menino também nesse lugar da homossexualidade. Então é como se esse menino fosse homossexual ou que ele tivesse aí um jeito de homossexual, porque de repente ele sofreu uma violência por parte de outro homem. Então a gente tem muita dificuldade para esses meninos contarem suas violências e isso é extremamente cruel. E isso não é culpa das feministas, como muitos homens vão dizer. Isso, novamente, é culpa do patriarcado. A gente tem aí um homem que não pode falar da violência, a gente tem meninos aí que não podem falar das violências sexuais, porque isso conta ponto contra ele. Gente, é isso. Falamos sobre o capítulo 3. O capítulo 3 ele é o mais curtinho do livro. E na semana que vem a gente finaliza a nossa discussão com o último capítulo de Gênero, Patriarcado e Violência, que se chama Não há Revolução Sem Teoria. Até mais!